André Siqueira do canal Filho de Peixe há 2 vídeos atrás. Calma, gente. Não vamos nos iludir com o Robinho Júnior. Vamos ter calma. Não vamos cobrar excessivamente o garoto. André Siqueira do canal Filho de Peixe às 10 horas e 20 minutos da quinta-feira depois de um amistoso. Meu Deus do céu, nasceu um novo raio. Que domínio fantástico, que assistência. A história está sendo escrita. Brincadeiras à parte. Boa noite, meus amigos. Bora falar de Santos 3, Desportiva Ferroviária 1, amistoso preparatório do Santos visando a volta do Campeonato Brasileiro. Acabou de acabar, inclusive de forma melancólica, né? O jogo interrompido antes do tempo originalmente previsto, porque houve uma série de invasões, o que não deixa de ser uma vergonha para quem organizou a partida. Isso mostra que não teve segurança nenhuma. Mas, vergonhas, vexames à parte, vamos falar sobre esse jogo a partir de agora. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, hype esse vídeo e se você quiser te convido a se tornar membro do nosso canal. A partir de R$ 2,99 por mês, uma quantia que não é muito alta, mas que você não tem ideia de como isso ajuda aqui o fortalecimento do nosso canal. Beleza, gente? Bora lá. Boa noite para todos vocês e vamos falar desse jogo, né? Que é o seguinte, né, gente? Eu até brinquei com os meninos lá, os membros do nosso canal, conversei também com meu pai. Basicamente, assim, é um jogo que serve apenas para que os caras soltem a musculatura, né? Dê aquela soltada na muscula, como a gente diz no meio do futebol. Porque o campo estava ruim, estava chovendo, com os jogadores titulares, o Santos claramente percebeu que não seria ameaçado, então também não forçaram, né? Eu assisti ao jogo no Sport TV, o comentarista, salvo engano, Carlos Eduardo Lino, em determinado momento falou, poxa vida, o Santos parece que não quer nada com nada, poderia utilizar essa oportunidade para forçar, buscando ritmo. Eu até entendo a crítica do comentarista, eu acho que ele tem razão, tá? Porque já que você se dispôs a viajar para outro estado para entrar em campo, eu acho que o Santos poderia ter tido um pouco mais de afinco, mas eu também entendo, né? Eu passei longe de ser um jogador profissional, mas eu tentei ser jogador, joguei nas categorias de base, joguei também futebol universitário depois que entrei na faculdade e quando a gente percebia que o adversário não ia exigir pouca coisa, é normal que a rapaziada fique de corpo mole, né? Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que isso não acontece. E aí o Santos foi sem fazer muita força, gol do Neymar aos 19 de pênalti, o primeiro gol do Neymar nesse novo contrato, né? A curiosidade é que é mais um gol de bola parada, o Neymar que desde que voltou ao Santos não conseguiu fazer nenhum gol de bola rolando, tem gol de falta, 2 gols de pênalti e um gol olímpico. Depois nós tivemos aqui deixa eu ver aqui, eu até esqueci, anotei aqui errado, Gente, eu me perdi, vocês me desculpem mesmo aí, que eu esqueci de anotar quando é que foi o segundo gol do Santos. O gol do Guilherme, né? O gol do Guilherme, eu achei aqui, aos 30 minutos. Vocês me desculpem, viu, gente? Hoje nem eu entendi minha própria anotação. Mas enfim, um gol aos 19, um gol aos 30 e o Santos praticamente resolveu a parada em meia hora. Então, a gente precisa dizer o seguinte, o nível do time adversário não ajudava em nada. É um time que está fora das divisões, né? Série A, B, C e D. Há quase 10 anos, desde 2006, 2017, é um time bastante frágil, que vive dificuldades financeiras, mas pouca resistência do time à parte. Feitas essas ressalvas, vamos falar aqui do que eu gostei e do que eu não gostei. O que eu gostei, o lado esquerdo do Santos, Guilherme e Souza, o Souza ultrapassando por fora, ultrapassando por dentro, ele e o Guilherme se entenderam bem, assim como já tinham se entendido bem naquele jogo contra o Vitória, que a gente ganha de 1-0, né? Gostei também do Neymar flutuando ali, André, não gostaria que o Neymar fosse camisa 10, eu acho que o Neymar funcionaria melhor como um falso 9, jogando à frente do Rollaser, mas eu entendo que o Kleber Xavier tenha feito essa opção de time titular, porque o Rollaser está fora contra o Flamengo e ele precisa treinar os jogadores que devem começar a partida contra o Flamengo de titular. Então, lado esquerdo do Santos, eu gostei, Guilherme e Souza. E, em que pese o fato
do David Washington ter feito uma partida ruim, na minha opinião, ter o David Washington em campo dá ao time do Santos mobilidade, né? Você vê que o ataque é bastante imóvel, porque o David sai da área, então a gente viu o Guilherme pisando na área, o Souza pisando na área, o Neymar flutuando, o Barreal se movimentando bastante, o Zé Rafael chegando na entrada da área para chutar, num passe que o Neymar deu para ele. Nós vimos em 2 oportunidades o Escobar infiltrando na área, num gol que para mim foi pessimamente anulado e numa outra que ele quase fez o gol. Então percebam, o Escobar, que quase nunca ataca, né? A gente sabe que ele é um lateral mais defensivo, podendo ocupar esses espaços que a movimentação do David Washington gera. Então, essa é uma coisa que me agrada. Você ter um ataque mais móvel em que você tem ali todo mundo trocando de posição. Eu não estou comparando a qualidade individual dos jogadores e nem o nível que os jogadores entregam, mas mal comparando de forma porca, é como joga o Paris Saint-Germain. Você tem ali o Doué, o Kvaratskhelia e o Dembélé, nenhum deles é um 9. Então eles trocam bastante de posição, né? O Kvaratskhelia ainda joga um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, mas você veja que o Doué flutua por todos os lados, o Dembélé então nem se fala. Então eu gosto disso, mas eu repito, acho que o David Washington não fez um jogo bom, um primeiro tempo. Também não gostei muito do Rincon. Acho que, para quem agora tem a sombra do William Arão, o Rincon não conseguiu fazer uma partida boa quando teve a bola, tá, gente? Porque sem a bola o Santos não foi exigido. Inclusive o Rincon perdeu algumas jogadas. Honestamente, não gostei do Rincon. Então, isso é o que eu gostei, isso é o que eu não gostei. 2-0, sai o time titular, lembrando que o Santos começou com Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza, Tomás Rincon, Zé Rafael e Neymar, Barreal, que foi discreto também, teve uma outra jogada boa ali pelo lado direito, Guilherme na ponta esquerda e o David Washington. Vem o intervalo e o Santos troca os 11 jogadores. A formação do segundo tempo começou com João Paulo, Igor Vinícius, Gil Zé Ivaldo e Vinícius Lira, Schmidt, Pituca, Rollaser e Padula, Bom Tempo e Tiquinho Soares. Um 4-4-2. O Rollaser é o nosso armador, mas nós voltamos a ver o Rollaser jogando principalmente aberto pelo lado direito e o Bom Tempo ficou ali centralizado quase que como um segundo atacante. Honestamente, para mim, não faz sentido. O Rollaser é o segundo melhor jogador do time do Santos, ele tem muita técnica, vocês vejam que ele tem muito refino, ele acha passes de primeira, ele acha passes de efeito, teve uma hora que ele deu um passe de chaleira, deixou o Bom Tempo ali em condições de ir na linha de fundo, o Bom Tempo ou o Igor Vinícius, eu peço desculpas, mas para mim isso não faz sentido, até porque o Bom Tempo foi criado nas categorias de base como um jogador que jogava aberto pela direita. Então eu teria mantido o mesmo 4-2-3-1, 4-3-3, chame como quiser, com o Bom Tempo pela direita, o Rollaser centralizado. Isso eu não gostei. E me desculpem a cornetagem, mas também não gostei do que foi feito com a dupla de meninos da Vila, o Padula e o Robinho Júnior. E eu vou explicar por quê. Vocês perceberam que o Padula voltou no segundo tempo e jogou até os 22 minutos. E o Robinho Júnior entrou dos 22 e jogou até o final do jogo ali por volta dos 30 e poucos, 40 minutos, quando o jogo foi encerrado pelas invasões de campo. André, por que você não gostou? Gente, por exemplo, por que o Santos levou o João Schmidt para esse jogo se ele estava suspenso? Ah, André, mas é porque o Ian não viajou, o Tassiano não viajou, entre outros jogadores não viajaram, Sherman, etc e tal, precisava de gente. Será que precisava mesmo, gente? O João Schmidt está suspenso contra o Flamengo, não poderia ter jogado no segundo tempo, o Pituca de primeiro volante, o Bom Tempo como um segundo homem de meio de campo, para que o Padula entrasse pela esquerda, o Robinho Júnior pudesse entrar pela direita, para que os dois meninos pudessem jogar 40 minutos? Será que precisava mesmo de tirar o Padula com 20 minutos? Né? Será que o Robinho podia jogar só 20 minutos? Então, esse tipo de coisa, eu acho que pode parecer... Me desculpe se você acha que eu estou querendo achar pelo em ovo. Eu só acho que, poxa vida, não tinha necessidade de levar o João Schmidt para o jogo. E assim também, né? Ah, André, tudo bem, leva ele, não tem problema levar. Ok, então talvez não tivesse a necessidade de ele entrar, certo? Vocês concordam comigo?
Então assim, mas enfim, né? O Padula fez o que podia fazer e o Robinho Júnior teve um certo destaque, né? O lance do terceiro gol do Santos, eu vou falar do gol que o Santos tomou já, tá? Foi um bom contra-ataque do Santos, que começa sendo puxado pelo Igor Vinícius, que fez uma boa estreia, hein? Bom cartão de visitas do Igor Vinícius. É claro que a gente precisa fazer aquela ressalva mais uma vez de que o adversário é um nível muito fraco, muito abaixo de tudo que o Santos vai enfrentar no Campeonato Brasileiro pela frente, mas foi na linha de fundo, acertou um bom cruzamento e aí o Robinho Júnior mata com a perna esquerda, dominou bem, levantou a cabeça e tocou na entrada da área. Ótimo corta-luz do Raul Laser, o Pituca poderia chegar batendo de primeira com a direita, mas a perninha direita do Pituca a gente sabe que só serve de apoio para subir no ônibus, ele ajeita o corpo com a esquerda, bate, ela toca na trave e entra. Terceiro gol do Santos, mas antes disso, o Santos tomou um gol, um velho fantasma voltou a assombrar o time do Santos, a famosa bola aérea. Uma desatenção coletiva. Vocês vejam que o Zé Ivaldo ficou completamente perdido no lance. O zagueiro Mariano, da Desportiva Ferroviária, subiu no meio de dois jogadores, um deles o Zé Ivaldo, que não viu nem de onde o rapaz surgiu. Ele testou, o João Paulo ainda vai na bola e ela entrou. Impressionante, bastante simbólico como o João Paulo parece ter se transformado num goleiro que é só chutar que entra, né? Contra o Red Bull Red Bull Leipzig. Tomou pelo menos um gol que eu considero defensável e hoje a mesma coisa. É claro que eu não vou tacar pedra e decretar o fim da carreira do João, porque goleiro precisa de ritmo e ele não tem jogado, né? Mas é bastante sintomático que talvez na única jogada da Desportiva Ferroviária, o que foi no gol, o João Paulo tomou o gol. Mas o segundo tempo, se o primeiro tempo já não foi algo assim de encher os olhos, que você tenha falado, nossa, mas que jogo fantástico, que espetáculo maravilhoso nós estamos presenciando nessa noite de quinta-feira, o segundo tempo foi ainda pior, né? Repito, esse jogo serviu basicamente para os caras mexerem o esqueleto e tentarem o mínimo de ritmo de jogo. Uma coisa é treinar, a outra coisa é jogar. E o Santos joga na próxima quarta-feira contra o Flamengo e eles precisavam pelo menos de uma simulação de um jogo. Agora, sei que o tema desse vídeo, vocês não clicaram nesse vídeo pensando nas projeções do que vem pela frente, mas eu acho que jogar contra o Flamengo, que é um time que é o líder do Campeonato Brasileiro, um time forte, dispensa apresentações, nessa formatação eu acho que é um erro. Eu não jogaria no 4-3-3 com o meio de campo esvaziado contra o Flamengo, porque o Santos tem o Guilherme, o Barreal, o David Washington e o Neymar. É muita gente no ataque e pouca gente no meio de campo. É muito espaço para Zé Rafael e Tomás Rincon preencherem. Contra o Flamengo, eu faria diferente. Em que pese eu ter elogiado a movimentação do David Washington, individualmente falando, eu não tenho gostado das atuações do David desde que ele chegou. Eu deixaria o Neymar de falso 9 com o Guilherme e o Barreal e formaria uma trinca no meio de campo. Rincon, já que o Arão não deve ter ritmo de jogo, condição de jogo, o Zé Rafael e botaria o Bom Tempo. Você teria um meio de campo mais preenchido, você sabe que o Guilherme volta de um lado, o Barreal se ajuda e você deixa só o Neymar sem obrigação defensiva. Todas as vezes que o Flamengo enfrenta times que deixam o meio de campo aberto, o Flamengo atropela. E eu espero que o treinador do Santos, o professor Kleber Xavier, enxergue isso e repense essa ideia de deixar o Neymar como 10, substituindo o Raul Laser. Para mim, o Neymar tem que ser falso 9 para fazer movimentação, para circular no campo, flutuar e preencher o meio de campo. Mas isso é papo para outro vídeo. Esse é um vídeo em que a gente analisa esse amistoso que o Santos venceu por 3-1. Gostou do jogo? Gostou do Robinho Júnior? De quem você gostou? Gostou do Igor Vinícius? E para você, quem foi o pior? Desculpem. Comente, compartilhe, se inscreva se for novo por aqui e a gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade. Ótima noite de quinta, obrigado pela audiência de sempre, um abraço e até mais.